essa situação. Ontem, conforme eu disse agora, no Senado foi votada mais questões trabalhistas. E eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio o Antônio Luiz Gonzaga. Doutor Antônio Luiz Gonzaga, que aceitou o nosso convite de vir até aqui. Doutor Antônio Luiz Gonzaga, grato, uma felicidade receber o senhor aqui para nos tirar algumas dúvidas, né, a respeito de tudo o que está acontecendo aí, a respeito dos direitos trabalhistas. Doutor, o senhor pode esclarecer para nós essa questão, por exemplo, do seguro-desemprego? Em virtude desse ajuste fiscal que está sendo elaborado pelo governo, houve mudança significativa no seguro-desemprego. Uma das medidas que o governo havia enviado é que só passaria a ter direito ao seguro-desemprego inicialmente após 18 meses de trabalho. Mas o Congresso mudou isso aí e a partir de 12 meses de trabalho, o empregado passa a ter seguro-desemprego. Então, inicialmente tem que trabalhar 12 meses na primeira solicitação. A partir da segunda solicitação teria que trabalhar 9 meses. E a partir da terceira solicitação, o trabalhador trabalhar 6 meses. Então, ele passaria a ter seguro-desemprego. Outra medida que foi aprovada também através da medida provisória, a 665, foi que, sobre o seguro-desemprego, incidirá a contribuição previdenciária agora. Então, o governo... Paga INSS no seguro-desemprego. Vai pagar INSS sobre o seguro-desemprego. Até mesmo porque, sobre o seguro-desemprego, o período do seguro-desemprego, ele incide para o cálculo da Previdência. Ou seja, é contado como tempo de serviço também, certo? Então, ele ainda fica como segurado obrigatório da Previdência. Então, incide essa contribuição, mas ele faz jus também ao período da Previdência. Da Previdência e aposentadoria lá na frente. Mas, doutor, antes de mexer nessa questão aí do seguro-desemprego, podia reclamar com quantos meses de trabalho? A cada 6 meses de trabalho você teria direito a seguro-desemprego. Então, você... Num período de 16 meses, você podia requerer, mas sempre que você trabalhava 6 meses, você teria direito. Passava um período de carência de 16 meses, você tinha direito a cada 6 meses. Agora, inicialmente, seriam 12 meses agora, na primeira solicitação, na segunda seria 9 meses e a partir da terceira solicitação seria. E o direito que você tem é entre 3 e 5 parcelas da sua média salarial. Hoje é o direito que é dado a quem pede o emprego involuntário, ou seja, por demissão sem justa causa. Fundo de garantia permanece inalterado? O fundo de garantia ele permanece inalterado, não há nenhuma alteração. A única coisa que foi alterada recentemente foi o fundo de garantia, que passou a ser obrigatório para os empregados domésticos. Isso aí passou a ser uma obrigação agora do patrão em relação aos empregados domésticos. Como também os empregados domésticos passaram a fazer jus ao seguro-desemprego também. Doutor, e que história é essa de fator previdenciário? Nome complicado e a gente só sabe que a pessoa tem que trabalhar mais para poder se aposentar. Como é isso? A questão do fator previdenciário é uma faixa em que eles colocam, levando em conta os cálculos atuariais do governo. Então, esse fator é que ele aumenta ou diminui o seu prazo, quando você irá se aposentar, né? Em virtude desses cálculos que é feito. É um pouco meio até complexo essa questão do fator, é por isso que estão tentando acabar com esse fator, que fica uma questão mais simples, mais simplificada, que a população, os segurados possam entender mais facilmente. Doutor, e afinal de contas, com todas essas alterações, o senhor vê que é mais caro demitir? O custo de demissão de funcionário torna-se realmente caro, é um pouco elevado no Brasil em virtude da carga tributária que hoje incide sobre o trabalhador, certo? O ideal é que nós tivéssemos um pouco mais de transparência na carga tributária que incide sobre os trabalhadores. Agora, o governo realmente aí precisa fazer a chamada reforma até tributária, como eles estão querendo fazer, a reforma trabalhista, no caso, para que melhore um pouco mais, porque quem paga a maioria desses encargos, logicamente, é o empregador, é o patrão, que onera bastante a sua folha de pagamento. Bom, a crítica é bastante contundente, mas também a gente precisa examinar que do jeito que está o dinheiro ia acabar no instante, né? Realmente fica muito a desejar ainda, o dinheiro acaba, certo? As empresas com os custos elevados hoje de manutenção. Alguma das coisas que também a gente tem que chamar atenção nessa questão das mudanças que ocorreu é em virtude da pensão por morte. A pensão por morte, porque, por exemplo, só terá direito à pensão vitalícia hoje a pessoa que conta com mais de 44 anos de idade. Anteriormente, não.
ela tem que ter 44 anos, que no mínimo tenha 2 anos de casamento ou de união estável. Antes você tinha. Então agora o governo mudou essa regra aí, será vitalícia a partir dos 44 anos. Ou seja, se uma pessoa casar com 20 anos, existe uma faixa de transição, mas não terá direito àquela pensão por morte na vitaliciedade que pode ocorrer. Outra coisa também é a seguinte, que em caso de morte do segurado por culpa da sua companheira ou da sua esposa ou esposo, não terá mais direito também à pensão por morte, nesse caso. Quando começou essa história de pensão e etc., eu fui prestar mais atenção nesse caso e fiquei sabendo, enquanto jornalista, de exemplos de, por exemplo, uma moça de 25 anos de idade que tinha lá um vizinho da família há muitos anos e o vizinho já moribundo. Daqui a pouco todos já sabiam que ele iria desencarnar. E casaram essa moça com o vizinho e ela passou a receber a pensão vitalícia. Quer dizer, o jeitinho brasileiro, a disponibilidade para se tirar vantagem em tudo acabou custando muito caro para quem realmente precisa dessa pensão. Muito bem colocado do seu ponto. Esse caso aí, se eu não me engano, aconteceu no Rio Grande do Sul, tá certo? Isso é um dos motivos até que a pensão será suspensa, cancelada, em virtude de fraude. Ela realmente simulou um casamento para continuar recebendo a pensão por tempo indeterminado, né? Mas isso aí realmente prejudica aqueles que necessitam, que são os mais necessitados, que ganham menos no Brasil, na sociedade, que é realmente os menos favorecidos. Doutor, e continua sendo necessário o segurado ou o propenso segurado entrar com ações na justiça para garantir o seu direito, mesmo com todas essas mexidas, vamos usar a palavra? Não, inicialmente todos os seus direitos, primeiramente você tenta buscar, fazer uma conciliação, se for previdenciário no próprio Instituto do INSS, mas caso não seja, você teria que buscar seus direitos na justiça, ou junto ao INSS, na Justiça Federal, ou em relação a causas trabalhistas, na Justiça do Trabalho, certo? Mas o caminho principal, antes de tudo, é o diálogo, que se resolve amigavelmente. Ok, e o senhor tem um telefone para quem está nos assistindo, eventualmente quer ligar, tirar dúvidas, doutor? Tem. Seria o 3338-0083. 3338-0083 do nosso doutor Antônio Luiz Gonzaga, ele que é especialista em direito trabalhista. Doutor, grato mais uma vez pela sua participação, por ter aceito o nosso convite aqui. Muito obrigado, estamos às ordens. Ok, conversei com o advogado trabalhista doutor Antônio Luiz Gonzaga, tirando algumas dúvidas, minha, sua e de toda essa audiência da TV Mar, justamente por conta dessas mudanças que estão acontecendo aí através da PEC que está sendo votada esta semana lá no Congresso Nacional. Meus amigos, agora eu vou chamar de novo, o Chico Nogueira. O Chico Nogueira